Olá, bom dia! Estamos aqui no nosso devocional dos Salmos e hoje é o Salmo de número 13, que diz assim: oração de livramento. E diz assim: até quando me esquecerás, Senhor? Para sempre? Até quando encobrirás de mim a tua face? Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Renova o brilho da vida nos meus olhos, caso contrário, me entregarei ao sono da morte. E o meu inimigo virá dizer: eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Contudo, eu confio em teu amor. O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito. Esse salmo é um salmo de Davi e ele está aqui, clamando ao Senhor. Até quando te esquecerás de mim? Até quando encobrirás de mim a tua face? E clamando, ao Senhor, E ele fala, ele pede para Deus renovar o brilho de vida nos olhos dele. E ainda diz, caso contrário, eu me entregarei ao sono da morte. E eu vejo muito pelo lado espiritual desse salmo. E eu vejo muito de nós aqui também, porque sabemos que Davi, ele era um homem, na própria Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus. E Deus se agradava muito dele, ele era muito chegado a Deus, assim, e tinha um relacionamento diferente com Deus. Mas, lendo a história dele e lendo principalmente os Salmos, a gente vê que Davi, ele era um ser humano como nós, sabe? Ele se desesperava como nós. Ele tinha os seus momentos de fraqueza como nós. Ele pecava como nós. E ele também tinha os seus momentos de desespero, de achar de que Deus... de não aguentar mais o silêncio de Deus, que é o caso desse salmo. Sabe? O que eu vejo aqui nesse salmo, trazendo para os nossos dias, porque a palavra de Deus é muito atual, Trazendo para os nossos dias, eu vejo, assim, aqueles momentos em que a gente está passando por uma luta tão grande que a gente desanima espiritualmente. Acontece com todo mundo que serve a Deus, que crê em Deus, que tem um relacionamento com Deus. Um dia você vai ter dias que você vai se desanimar, que você vai se sentir fraco, sabe? Se sentir sem forças, de tanta luta. E são nesses dias em que Deus está trabalhando em você. Ele está trabalhando em algo que precisa ser mudado em você. Ele está te tratando, ele está te ensinando, sabe? E todos nós passamos por isso. Porque precisamos passar por esses momentos, por esses tratamentos, sabe? Quando temos um encontro com Deus, que passamos a servi-lo, nós não aprendemos tudo assim, pronto, aprendeu. Não, nós não somos mudados assim num toque de mágica. Nós precisamos passar por um processo até mudar. Passa por um processo, muda um pouquinho, passa por outro processo, muda outro pouquinho. E é assim na vida espiritual do cristão. E Deus, ele nos ensina assim. E normalmente, quando estamos passando por um processo, nós não entendemos no momento. Nós nos desesperamos e pensamos: Senhor, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. E o que Deus faz? Ele fica em silêncio,
normalmente, sempre que você está passando por um processo para mudar algo, para aprender algo, Deus, ele vai ficar em silêncio. Por quê? Vamos trazer para o lado, para a nossa vida, né? Como pais, como mãe, quando você quer dar uma lição para o seu filho, para ele aprender algo que para ele é difícil, mas ele precisa fazer essa lição para ele aprender. E às vezes eles não entendem e acham ruim e dá birra. E muitas das vezes você vai ficar em silêncio, ignorando a birra, o desespero dele, porque você olha e você vê que ele é capaz de fazer. Você sabe que ele é capaz de fazer. Então se você ficar falando, ele não vai entender de todo jeito. Então você fala assim, eu vou deixar ele dando a birra dele. Nós, pais, nós fazemos isso. Eu vou deixar ele dando a birra dele, porque se eu for lá tentar explicar, ele não vai entender e eu vou querer bater. Então, melhor ignorar. Então, eu creio que Deus é mais ou menos assim também. Ele sabe que no momento nós não vamos entender. E então ele fica em silêncio. Tem até um hino da Cassiane que fala assim: quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então, enquanto ele está em silêncio, ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando em nossa vida. E aqui eu vejo isso nesse salmo, entendeu? Davi, ele está desesperado, ele está passando por um momento difícil e ele está se sentindo sem forças espiritualmente, tanto que ele pede para Deus: renova em mim o brilho da vida nos meus olhos, caso contrário, eu me entregarei ao sono da morte. Eu creio que ele está falando de morte espiritual. Ele está se sentindo tão desanimado que ele não está vendo mais aquele brilho, aquela alegria com Deus, ele não está vendo mais essa alegria em si mesmo, e ele fala assim: Senhor, renova aquele brilho que eu tinha nos olhos, senão eu vou morrer espiritualmente. E muitas vezes, quando estamos passando por um momento difícil, a gente se sente assim, a gente pensa: meu Deus, eu vou morrer espiritualmente, eu não tenho mais forças para caminhar. Aquele brilho dos olhos, aquele brilho do primeiro amor, aquele brilho de quando eu tive um encontro contigo, ele foi embora. Só que não, é apenas um momento difícil, é apenas um processo para o seu crescimento espiritual e Deus está vendo tudo, ele só está em silêncio porque ele está trabalhando. Ele está trabalhando na sua vida, assim como ele estava trabalhando na vida de Davi. E Davi, por um momento, ele não entendeu. Aqui, ele pergunta: até quando encobrirás de mim a tua face? E aqui na explicação vem dizendo assim: no Antigo Testamento, encobrir a face ou ocultar o rosto significava a recusa da ajuda prática de Deus. Então, é isso que eu falei sobre os pais e os filhos. Deus, ele se recusa a nos ajudar com a ajuda prática dele quando a gente tem que aprender alguma coisa, porque se ele fizer tudo por nós, nós não vamos aprender. Então ele fica olhando a nossa birrinha, né? Senhor, até quando? Senhor, eu não aguento mais. Ele fica olhando e ele pensa assim: eu não vou falar nada, porque agora ela não vai entender. Então eu sei que ela consegue, eu vou deixar ela desesperar um pouquinho, porque eu sei que ela consegue, porque eu sei da capacidade dela, eu sei da capacidade dele. Então, esse é o motivo do silêncio de Deus. Ele sabe da sua capacidade, ele sabe que você consegue. E aqui fala assim, né, que quando ele fala, olha para mim, lembra-te de mim, desperta-te, fala assim, não tem nada a ver com estados de consciência de Deus, mas sim são prelúdios à intervenção poderosa do Senhor na vida de seus filhos. Ou seja, quando ele clama: Senhor, olha para mim, Senhor, lembra-te de mim, ele está querendo dizer: Senhor, intervém nesse problema meu, intervém com a tua mão poderosa aqui, que eu não estou aguentando mais. Mas Deus está lá em silêncio, dizendo: você consegue, você é capaz. E olha para você ver
Como eu disse, Davi, ele era uma pessoa como nós. Ele era um ser humano como nós, cheio de falhas, que tinha seus momentos de fraqueza e que tinha seus momentos de desespero, que chegava a reclamar com Deus que Deus não estava nem aí para ele. Mas, sabe qual era a diferença de Davi? É que Davi, apesar de tudo, ele sempre confiava em Deus. Ele tinha seus momentos de desespero, mas logo ele se lembrava, sabe, que Deus nunca o abandonou. Ele se lembrava do propósito de vida dele, que era servir a Deus, a um Deus que sempre foi fiel a ele, sabe? Então é isso que devemos ter a confiança, devemos nos lembrar do Deus poderoso que servimos e nos lembrar de todas as bênçãos que Ele fez por nós, de todas as bênçãos que Ele nos deu, de tudo que Ele fez por nós. Devemos nos lembrar disso, sabe? E aqui, logo ele tá desanimado, ele tá desesperado, dizendo, eu vou morrer, né? E os meus adversários vão dizer que venceu. E aí, logo em seguida, ele já diz, contudo, eu confio em teu amor. O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Ou seja, eu posso estar desesperado, eu posso estar no pior momento da minha vida, mas eu confio, eu sei que tu me amas e o meu coração, ele tem alegria somente na tua salvação. Eu sei da tua salvação, eu sei que tu irás me salvar no momento devido. E eu me alegro também somente pelo fato da tua salvação em minha vida. Ele diz isso a Deus, né? E ele diz assim, ele finaliza assim, desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito. E aqui eu quero ler um trechinho da explicação do estudo que tem aqui sobre esses últimos versículos, que fala assim: por maior que seja uma pressão emocional, tentação ou dor, a escolha de confiar em Deus é do fiel, não do inimigo. A aliança de amor com Deus deve prevalecer em qualquer aflição. Ou seja, a escolha de confiar em Deus é sua, é minha, é nossa. Não é do inimigo que está nos causando essa dor, não é de mais ninguém, é só sua, independente do que esteja passando. Você, eu, temos que escolher. Tipo assim, eu escolho. Tá tudo dando errado, mas eu escolho confiar no meu Deus que já me deu inúmeras vitórias. Tá tudo caindo sobre minha cabeça, mas eu escolho confiar nesse Deus poderoso. Sabe, tá tudo contra, mas eu escolho confiar nele. E diz assim, né? Assim, o salmista lembra o pacto de amor de Deus, reafirma sua confiança nesse amor e passa a concentrar sua atenção não na qualidade da sua fé, mas no objetivo dela, o Senhor, e em seu resultado final, a vitória. Ou seja, tá tudo dando errado, mas ele se lembra da aliança dele com Deus e ele resolve se concentrar, ele resolve esquecer de todos aqueles problemas que o cercam e se concentrar somente no Senhor, somente no Deus que ele serve e no resultado final, que é a vitória, se ele se concentrar somente no Senhor, se ele deixar os problemas de lado e somente adorá-lo por tudo que ele é, sabe? Servi-lo, tipo assim, eu sirvo a Deus, não porque a minha vida é maravilhosa, porque a minha vida é boa, mas porque ele merece toda adoração, porque eu nasci para servi-lo e para adorá-lo, independentemente das bênçãos que ele me dá. Mas eu também devo me lembrar que eu estou passando por um momento difícil, mas eu devo me lembrar que ele já me deu inúmeras bênçãos e vitórias. E dessa vez não vai ser diferente. Então, ao mesmo tempo que ele se desespera, porque ele é ser humano ele foi, né, um ser humano como qualquer um, mas ao mesmo tempo que ele se desesperava, ele logo se lembrava o motivo de vida dele, que não era
ter vitórias e bênçãos, era adorar a Deus, servir a Deus, a razão da existência dele. Era viver para Deus, era adorar a Deus. E, para finalizar, diz assim: Davi crê de tal forma na providência divina que a frase em que aparece todo o bem que me tem feito tem no original hebraico o sentido de agradecer a Deus por haver concedido muito mais do que o salmista desejava. Davi tem certeza de que ainda cantará esse louvor a Deus, olhando para trás e contemplando o dia de dores, quando o Senhor ouviu sua oração e o salvou. Então, ele logo recuperou as forças, né? Ele logo recuperou a consciência e se lembrou que a vida dele é para adorar a Deus, e também já recuperou aquela fé que ele cria de tal forma. Ele se lembrou de todas as bênçãos que Deus tinha concedido para ele, e ele creu de tal forma no Deus poderoso que ele servia, que ele já estava cantando, como ele diz aqui, ó, desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tens feito. Ele já estava cantando a vitória, ele já estava agradecendo pela bênção que Deus iria conceder a ele, que ele cria que era muito mais do que ele desejava, que Deus ia dar muito mais do que ele desejava. Isso é que é fé, hein? Isso é que é ter confiança. Isso é que é conhecer o Deus a quem serve, sabe? Eu não recebi ainda, mas eu creio num Deus tão poderoso, que já me deu tantas bênçãos sem eu nem merecer, que dessa vez não vai ser diferente. Eu já vou cantar e agradecer a Ele, porque eu sei que a vitória vai ser muito maior do que eu mereço. Eu já vou cantar como se isso que eu estou vivendo estivesse no passado, ó, olhando para trás e contemplando o dia de dores. E quando o Senhor me ouviu e me salvou. Então, essa é a confiança que devemos ter em Deus, independentemente do que estamos passando. Essa é a confiança. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, sabe? Mostrando que todos nós temos os nossos momentos difíceis, que todos nós precisamos passar pelo processo do crescimento espiritual em Deus, mas que a confiança em Deus deve estar, sabe? Deve permanecer a confiança em Deus, e devemos nos lembrar sempre de todo o bem que Ele tem feito, de todas as bênçãos que Ele tem concedido. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração hoje. E eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, te agradeço por essa palavra de encorajamento, por essa palavra de força e de fé. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude a ter essa confiança em Ti, que o Senhor nos ajude a Te amar em primeiro lugar, Senhor, a se lembrar de todas as bênçãos que o Senhor tem feito por nós. Não nos deixe esquecer, Senhor, dos momentos de vitória, dos momentos de bênçãos grandes que o Senhor nos deu. Não nos deixe esquecer nos momentos difíceis em que vivemos, não nos deixe esquecer dos bons momentos, Senhor. Nos ajude a se lembrar desses momentos de vitória e a confiar no Deus Todo-Poderoso que servimos. Nos dê força para vencer, para passar pelo processo, meu Pai. Nos ensine pela Tua palavra cada vez mais. Pai, fala com cada um que está assistindo, toca no coração de cada um, meu Pai, e leva essa palavra de encontro com cada um que precisa dessa palavra. Eu te peço, Pai, eu te agradeço pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Amém. E até amanhã.